A paz de Deus, a santa paz de Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, sim, a irmã Tânia do canal, da plataforma do YouTube. Portanto, clique no sininho, ative todas as notificações, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo. Compartilhe este culto que abro agora sim, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Sim, o canal da plataforma do YouTube da irmã Tânia é um canal de Palavra de Deus, é um canal de Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, um canal para te levar mais próximo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, um canal onde as coisas do alto, o que é sagrado, o que é bendito, vem para mim e para ti, do trono da graça, vem para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, querido ouvinte? Amém, louvado e engrandecido é o Senhor Jesus. Amém, meu irmão em Cristo, meu querido ouvinte, testemunhado e também toda irmandade, louvado seja Deus. Irmãos, ainda hoje, já fiz um cultinho agora há pouco, né? Antes de cultuar a Deus, ali na casa de oração, como eu tinha dito há pouco, no Pinheirinho, né? Aqui em Santo André, onde moro, onde resido, né? No exato momento. Já voltando, e o Senhor pediu para mim voltar novamente, irmãos. Louvado seja Deus, para dar uma palavra final para o seu domingo, para começar assim uma segunda-feira, né? Já vai ser o segundo dia, as pessoas acham que segunda-feira é o primeiro dia, o segundo, mas já para começar a semana, né, ali no trabalho, nos afazeres, nas causas, né, aonde o irmão, querido ouvinte, estiver, já começar com a corda toda, fechando com chave de ouro neste cultinho aqui que a irmã Tânia abre. Se os irmãos não conseguirem, se o querido ouvinte não conseguir ver esse short, né, todinho aqui, vá em nome de Jesus no canal da irmã Tânia e veja esse cultinho até o fim, amém? Então, irmãos, o hino que está de fundo, irmãos, eu estava com muita dor na hora que eu fiz aquele cultinho antes de ir para a igreja, antes de ir para a casa de oração, eu estava com muita dor. O Senhor pediu para mim entrar, mas eu estava com muita dor. Então, assim, eu nem lembro, sabe, assim, eu estava tão assim, desnorteada com dor, cheia da presença de Deus, para entregar aquilo que o Senhor me colocou ali. Ele tinha acabado de mandar aquela palavra e eu entreguei para os irmãos, para o querido ouvinte, né? Para todos que dão crédito, né? Que entram. Irmãos, compartilhe mesmo esses cultos. Por quê? Porque vem próprio do Senhor Jesus, não vem da irmã Tânia, vem do céu para minha e para sua vida. É um canal, sim. Eu sou uma mulher de Deus, um vaso de barro, sim, mas na mão do oleiro, que o Senhor usa como instrumento para abençoar a vida dos irmãos, a minha própria vida, a vida da minha família, do irmão em Cristo, da irmandade, daquele que está ainda, né, testemunhado nesta graça maravilhosa, para o querido ouvinte. Então a irmã Tânia, ela ora, eu me consagro, eu busco a Deus, eu vou à casa de oração, estou sempre aprendendo ali com os santos, né, na congregação dos justos. Então, entregue a palavra para quem você desejar, achar que é necessário, louvado seja Deus, entregar esta palavra. Amém, irmãos? Eu vou colocar novamente o hino que o Senhor me determinou colocar, né? Que é o hino 421. Então, irmãos, como eu estava dizendo, eu estava muito, irmãos, com muita dor, mas o Senhor pediu para me entregar uma palavra antes de ir para o culto. Fui para o culto, para a casa de oração com muita dor. Estive no culto todinho com muita dor, mas adorando a Deus naquela minha pouca força, glorificando a Deus. E o Senhor me honrou. E agora estou aqui novamente para testificar que estou bem melhor. Louvado seja Deus. E para trazer mais uma pequena palavra, irmãos, uma palavra bem breve, para nós fecharmos com chave de ouro este domingo, ainda dia 2 de março de 2025. Amém, irmãos? Está no fundo aqui, deixa eu já colocar meu véu, louvado seja Deus, vamos colocar o véu, né? A irmã que tem um véu bem legal. Irmã, não tem problema, meu amor.
Só leve então o seu pensamento ao trono da graça. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, irmãos. Ó, o hino que está aqui de fundo, irmãos, é o hino 421, com o nome que diz assim, ó. Recorda por fé minha alma. Recorda por fé minha alma a angústia do teu Redentor. Como eu disse, né, irmãos, está chegando a Santa Ceia. Falei no outro cultinho, estou falando a vários cultinhos, louvado seja Deus. E dia 9 agora, de março, próximo domingo, né? Santa Ceia, na casa de oração, aqui em Santo André, né? Que eu saiba, é a minha comum, que eu saiba no momento eu acho que é só esta. Se informe, busque informações na casa de oração, para batismo, né? Ainda tem o santo batismo, esses para o testemunhado, para o querido ouvinte. Se informe os dias de batismo, se informe os irmãos que vão tomar Santa Ceia, que precisam se preparar. Ai, mas não dá tempo? Dá, tem a semana inteirinha para se preparar, irmão. Ai, irmã, mas eu tô fraca, você não sabe da minha prova, da minha luta. Faz tempo que eu não tô indo na casa de oração. O Senhor, meu irmão em Cristo, sabe de todas as coisas. Busque a Deus essa semana, fique em paz e vá ceiar com o teu Senhor. Churian de ras, de classe, de show de ras. Eu tô tão feliz, irmãos. Vai ser uma semana de bênçãos. Vá ceiar com o seu Senhor na casa de oração. No momento, irmãos, eu tenho certeza, porque a minha é comum, né? Aqui em Santo André, onde eu moro no momento, aqui no Pinheirinho, Santa Ceia, a partir das 18 horas, dia 9 de março de 2025. Uhul! Louvado seja Deus. Eu sei, irmãos, que... Ai, irmão, parece que você vai numa festa. Vou numa festa dos santos, numa festa do céu, com muita reverência, com muito respeito, choriando de raça, de casa, de show de raça, mas com muita alegria, alegria da salvação, uma felicidade mesmo imensa dentro de mim, viu, irmãos? É uma festa única, é uma vez por ano, não perca. Irmão, venha cear conosco, dia 9 de março, na Santa Ceia aqui no Pinheirinho, em Santo André. Amém, irmãos, na casa de oração no Pinheirinho. Irmã, tô fraca. Vá buscar Deus essa semana, se consagre na sua casa, ore, fale com Deus, vá buscar a palavra, o Senhor vai falar com a tua alma, vai ficar tudo bem e você vai... E o irmão em Cristo, né, meu querido irmão em Cristo, vai voltar a congregar, né, a estar junto com os santos ali, né, das portas para dentro do átrio, escutar a palavra que vai sair da tribuna, adorar a Deus com todos os santos, vir com a sua súplica, com a sua adoração, em caminho do, que é o maior, né, que é o que nós mais esperamos, a salvação eterna, se encontrar com o Pai Celestial. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo, louvado seja Deus. Querido ouvinte, vá a uma casa de oração para ouvir a palavra, vá buscar, vá assistir um batismo. Eu até anotei aqui para falar para todos, ó, louvado seja Deus. Vamos ver aqui, irmãos, louvado seja Deus. Eu vou uma palavra bem rapidinho, mas eu vou dar os anúncios, os diversos. A irmã Tânia aqui, ó. Então, irmãos, ó, querido ouvinte, para os irmãos e para o querido ouvinte, ó. Batismo, dia 8, um dia antes da Santa Ceia no Pinheirinho, né, aqui na Casa de Oração do Pinheirinho, Santo André. Um dia antes, dia 8 de março, às 18h30, batismo na Casa de Oração de Mauá. Então, aquele que mora em Mauá, batismo na Casa de Oração de Mauá, se informe. Ai, não sei onde é, se informa, busca uma casa de oração perto aí de você, eles vão te explicar, querido ouvinte, aonde está tendo batismo, né? Foi mencionado dia 8 de março, 18h30, né, em Mauá, mas com certeza tem outras, tem no Brás, né, durante a semana, mas você não sabe, às vezes a pessoa não pode durante a semana porque trabalha e tal, né, querido ouvinte. Então, ó, certeza, dia 8 de março, às 18h30, batismo, as águas do Santo Batismo em Mauá. Vá assistir, se reverenciar diante de Deus, o Senhor vai falar com a sua alma. E se Ele te chamar, obedeça, amém? Também, irmãos, ainda aqui em março, ó, dia 4, terça-feira agora,
Reunião com a mocidade. Ai, que delícia. Às 10 da manhã, vou procurar ir com a minha filhota na Central de Santo André. Amém? E o hino que estava de fundo é o 421, irmãos. E é um hino de Santa Ceia, né? Assim diz a palavra, ó. Pode já ver aqui o refrão. Vou colocar aqui de novo. Só vou abaixar um pouquinho, que tá um pouquinho alto, mas eu quero deixar o hino tocando, porque é muito lindo, ó. Ó. Recorda por fé minha alma, a angústia do teu Redentor. Recorda que muito te ama, por ti padeceu o Senhor, né? O Senhor Jesus, ele foi na cruz, morreu por nós naquela cruz, padeceu, por quê? Porque nos ama. E nas mãos dele está a chave do inferno, né? Da morte, da vida e do inferno. O inimigo de nossas almas, né? O adversário de nossas almas, ele não tem nem a chave da casa dele. Porque ao cumprir o plano perfeito de redenção, o Senhor Jesus foi lá no inferno e pegou as chaves, churiando de raça, de classe, deixou de raça, do inferno, da morte, da vida, tudo da morte, né? Porque da vida já estava com Jesus, mas foi lá buscar no inferno a chave da morte e do inferno. Tudo está nas mãos de Jesus, tudo. Todo o poder é dado ao Senhor Jesus, a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todo. Quer dizer então que o inimigo não tem poder nenhum. Ele imita que tem poder, ele pode ser astuto, tal, ele tem força, mas todo o poder, não é 90%. Todo o poder, diz a palavra. Todo o poder é de Deus. Amém, irmãos? Aí então diz aqui, ó. Louvemos a Deus, Pai eterno, que suas promessas nos deu. Louvemos Jesus, sempiterno, o Senhor do universo e do céu. Orando elevo alto o trono do bom Redentor. Meu coração, que é muito ingrato, jubila por seu grande amor. Ó, glória a Deus nas alturas, pois nos enviou o Senhor, a fim de sofrer amarguras e dar-nos o seu reino de amor. Então esse é o hino 421, também é um hino que lembra, né, a morte de cruz, a morte de Cristo ali no Calvário. E a Santa Ceia nada mais é para nós lembrarmos o que Jesus fez por nós. Ali, irmãos, todo mundo acha que é Santa Ceia. Ai, se você tomar Santa Ceia indignamente, você vai para o inferno. Sim, você tem que se examinar, né? Tem que, o ano inteiro, né, irmãos? Tem que procurar fazer tudo que é mais correto possível, mas se houve uma falha, ali diante de Deus você pede perdão, sim. Aí você lembra da morte da cruz, que o Senhor Jesus, né, passou ali, vem, né, toda a memória do sacrifício que Jesus, né, aceitou do próprio Deus, fazer do Pai, né, pediu para o Filho amado, e o Filho amado foi lá, cumpriu sem mácula, sem pecado, sem erro, louvado seja Deus, e até a última gota de sangue ali, churiando de ras, de classe, deixou de ras, morreu por nós, né? E hoje, depois deste dia, né, o terceiro dia ele ressuscitou, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, aí se formou a pedra de esquina, né? Que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está alicerçada na rocha, na pedra de esquina, que os edificadores a rejeitaram. E sobre essa pedra ele edificou a igreja, né? Que somos nós. Por isso que a igreja dos santos, ela se levantou a partir do plano completo da crucificação, da ressurreição, Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. E assim, nós, aquele que for até o fim, né, com o Senhor Jesus, herdará a coroa da vida eterna. Que eu e você queremos a coroa da vida eterna, que, né, escolheremos a melhor parte. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo? Vamos fazer uma oração. Eu vou entregar a palavra bem rapidinho, irmãos, e ainda tem mais uma palavra ainda hoje, viu? É bem rapidinho também, só para concluir um shorts que eu fiz, mas aí depois eu não fiz o cultinho, porque eu tava com um pouco de tosse. Irmãos, eu tava muito mal no outro cultinho que eu terminei. Agora eu falei assim, ai meu Deus do céu, agora sem dor eu vou entrar melhor, né? Porque eu tava muito, irmãos, vocês não reparem no vaso. Às vezes o vaso vai entrar com dor, vai entrar, sabe, que tava em oração, que orou a noite inteira. Porque aqui não é um canal, irmãos, de moda, né? Ai, olha como que a serva de Deus entra, olha como a irmã Tânia entra para apresentar um culto, irmãos. Às vezes o Senhor fala para mim, entra agora. Eu tô com dor, eu tô em oração, eu tô em jejum, orei a noite inteira. Então, nem sempre a irmã Tânia
né? Até porque não é um canal, como eu falei, né? Mas nós temos que estar apresentável, lógico. Mas quando vocês me verem com ar de cansaço, por quê? Porque o Senhor mandou entrar aquela hora. E aqui o servo de Deus obedece o seu Senhor. Amém? Agora eu peguei e falei assim, ai pai, deixa eu passar um pó. Deixa eu passar um pó. Louvado seja Deus. Para entrar melhor, né? Mais apresentável, mais cheio da misericórdia de Deus, cheio da guia do Espírito Santo, da força de Deus, tudo caminhado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Tudo. Nada da irmã Tânia. Que o Senhor venha crescer, a irmã Tânia venha desaparecer. Amém? Então faremos uma oração e assim eu já entrego a palavra. Amém? Vamos lá. Fechemos os nossos olhos e levemos os nossos pensamentos ao trono da graça na comunhão. Amém? Deus seja louvado. Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na sua santa e bendita presença, Pai, para lhe pedir perdão dos erros. Sim, Pai, a multidão de pecados cometidos, Senhor, na tua presença. Te agradecer por essa força, por essa graça, por essa misericórdia, por esse olhar, Senhor, por esse caminho. Louvado seja Deus. E também, Senhor Jesus, para te agradecer, Senhor, por nos prometer a coroa da vida eterna, se permanecermos firmes, fortes e fiel até o fim, Senhor, com os pés na cruz, olhando, aprendendo, ensinando. Sim, Senhor, ensinando e praticando a sua santa e bendita palavra, Senhor, e assim herdaremos a coroa da vida eterna, Pai. Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Glórias a Deus por isso, Senhor. Um Deus poderoso, um Deus de grandezas, um Deus de maravilhas, Pai. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, por misericórdia, por caridade, alcança, Senhor, a cada um de nós. Alcança a irmã Tânia, alcança ao querido ouvinte, ao meu irmão em Cristo, a toda irmandade, Senhor. Vem, Senhor, por misericórdia, por caridade, com o seu poder, com a sua unção, Senhor, com a sabedoria que vem dos céus. Usa, Senhor, como instrumento vivo a sua filha, Senhor. Eis-me aqui, Pai, para te servir nesta terra dos viventes, Senhor, nesta terra provisória, Pai. Nos dê, Senhor, nesta noite, discernimento da palavra, Senhor, que o Senhor venha trazer clareza aos nossos corações, aos nossos olhos, Pai. Aqueles que estão, Senhor, com os olhos fechados, Senhor, espiritualmente, os ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos, Senhor, que venham entender esta palavra espiritualmente, Senhor amado. Sim, Jesus, este canal, Pai, da plataforma do YouTube, é um canal para almas, Senhor, para almas conhecerem a Ti, Senhor, o Teu amor, Senhor Jesus, para almas, Senhor, serem retiradas, Pai, das trevas e vir para a verdadeira luz, porque Tu és, Senhor, a luz do mundo e o sal da terra. Lâmpada para os nossos pés é a sua santa e bendita palavra, Senhor. Alcança cada um nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. E todo o poder das trevas, Pai, eu repreendo, em nome de Jesus. Todo o poder das trevas, toda, Senhor, influência do adversário, do inferno, Senhor, eu vou repreendendo na autoridade que há no nome de Jesus. Que as nossas mentes, Senhor, venham ficar cativas, Pai, ao erro e ser renovadas em Cristo Jesus, que é a verdade, a vida, Senhor, o caminho, a verdade e a vida, Senhor, louvado seja Deus. E todo aquele, Senhor, que bate na sua porta, a porta se abre. Todo aquele que pede, Senhor, bate, tu, Senhor, encontra em ti, Pai. Todo aquele, Senhor, que ligar no céu, tudo aquilo que nós ligarmos na terra, Senhor, seja ligado no céu, Pai. Não porque merecemos, mas porque Tu és grande, misericordioso e bondoso. Nós somos pequenos, Senhor. Tudo para a honra e glória do Seu nome, que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido ouvinte. Amém, meu irmão em Cristo. Eu não sei se dá dando para enxergar direito, que eu estou vendo que a luz está bem forte, né? Mas eu não vou mexer, não. Vamos aqui para a palavra, irmãos? Porque tem que ouvir a palavra, não é a irmã Tânia, né? Então, vamos aqui, ó. Eu só quero deixar aqui Depois, tá bom, então no final eu falo. Então vamos aqui para a palavra que fica em Salmos 32, irmãos. Aquela hora eu falei, né, de Salmos 79, agora a gente vai para Salmos 32, tá? Que diz assim, ó: a felicidade do homem perdoado. Glória a Jesus. Lá nós estávamos pedindo socorro, no último cultinho, que eu fiz agora meia hora atrás. Pedindo socorro, o Senhor estava indicando, né,
como que se faz para ser perdoado, né? Tava dando os códigos, as coordenadas, tem que suplicar a Deus, tem que pedir perdão a Deus, tem, né, que se identificar com a verdade, com o caminho que Deus nos manda, né? E aqui, ó, já entrei em outro cultinho ainda no mesmo dia, depois do culto, né? Eu tava muito mal, irmãos, antes do culto, e agora que eu voltei do culto, eu já tô outra mulher, e o Senhor já deu outra palavra, ó. A felicidade do homem perdoado. Exortação a quem tem que se arrepender, tá bom? A felicidade do homem perdoado e exortação ao arrependimento, ou seja, aquele que não se arrepende vai levar a exortação, mas a felicidade daquele que é perdoado, ela é nítida em nossos olhos, amém? Em nossa face. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto, né? O Senhor vem e nos limpa. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Entendeu? Bem-aventurado quem o Senhor não imputa maldade, ou seja, onde o Senhor não enxerga, não encontra maldade no coração daquele homem, daquela mulher, né? O ser humano em si, né? Bem-aventurado. E em cujo espírito não há engano, não há mentira, entendeu? Bem-aventurado quando o Senhor olha para dentro de nós e não encontra nada desses pecados, desses erros, né? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tomou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade. Não cobri. Dizia eu, confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. O tempo de te poder achar até os transbordar de muitas águas estão a ele não chegarão. Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instrui-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresco e freio para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a minha misericórdia o cercará. Tudinho como eu disse no outro cultinho, né, irmãos? Eu não falei? Aquele que tem o coração, né, enganoso, coração orgulhoso, né? O Senhor, ele, né, ele assiste, mas aqueles que são retos, né, alcançam a misericórdia de Deus, como diz aqui, ó. Né, que tem entendimento, cuja boca já precisa de cabresco e freio para que se não atingem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Igualzinho a outra palavra, né, irmãos? Agora vamos ler mais um aqui, ó. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus, ó. É Salmos 33, né? O cântico, né? Salmos é cânticos, né? Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois os retos, convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Olha lá, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor está falando para louvá-lo, né? Põe hinos na tua casa, entendeu? Para encher a sua casa da glória de Deus. Cantai-lhes um cântico novo. Toca bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça, o juízo, a terra está cheia de bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo Espírito da sua boca, entendeu? Então é através da palavra que as coisas vão se cumprindo em nossas vidas. Ela junta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e estende a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra.
Ele é que forma o coração de todos, ele que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte, para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Louvado e engrandecido é o teu nome. Irmãos, é resposta todinha, né? Do cultinho antes do culto, né? Antes de eu ir na casa de oração. Eu estava com muita dor, agora eu estou renovada. E a palavra também vem de renovação, daquele que se arrepende, daquele que procura ser fiel a Deus, daquele que tem o coração reto diante de Deus. Mas você viu, do mesmo jeito continua outra palavra. Aquele que é orgulhoso, aquele que vira as costas para Deus, não adianta a sua força, não adianta cavalos, não adianta coisas materiais. O Senhor, Ele trata. Assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Vamos agora ler aqui, irmãos? Louvado seja Deus. Qual palavra, Pai? O que eu faço? Cadê o caderninho? Louvado seja Deus. Porque o Senhor me deu essa palavra agora, viu, irmãos? Vindo da casa de oração. Falei do batismo, né? Que tem dia 8 de março, um dia antes da Santa Ceia. Falei da reunião de mocidade, né? Às 10 horas da manhã, em Santo André. Leva os filhos, né, irmãos? Louvado seja Deus. E agora o Senhor pede para mim, irmãos, vamos lá. Efésios 6. Bem rapidinho, tá? Nós vamos ler em forma de oração. Efésios 6. Tudo agora, viu, irmãos? Churiando de ras, de casa, deixou de ras. Tudo agora que o Senhor pede para mim fazer. E a irmã Tânia obedece. É bem rapidinho. Faz tempo, né, que eu não faço cultinho. Eu sempre, se eu for assim, você tá muito mal acostumado. Irmãos, logo, logo eu entro ao vivo, hein? Vai se preparando que a irmã Tânia vai entrar ao vivo todos os dias. Toda vez que o Senhor mandar, né, Pai? Louvado seja Deus. Não, eu vou fazer um tipo de um horário, né? E eu vou entrar todos os dias. Provavelmente vai ser na parte da manhã, mas lógico, a gente já entrar logo, você sabe, na unção, ou tipo assim, orar uma hora antes, né? O Senhor vai me direcionando e a gente já entra já, mas sei que vai ser tudo na hora. Eu não vou me preparar nada, eu vou orar, e o Senhor vai trazer Shurian de Ras, Teclas de Show de Ras, a palavra na hora, para mim e para ti. Amém? Então o Senhor fala aqui, ó, irmãos, para mim entrar em Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz assim, ó, é Novo Testamento, tá? Pode acompanhar. Pega a sua Bíblia, pega a Escritura Sagrada, vai lá no finzinho da Bíblia, né, que no Antigo Testamento, no livro de Efésios. Enquanto você não consegue encontrar na Bíblia, direto no livro, vai lá no índice, acha Efésios, louvado seja Deus, a irmã tá ensinando. Tem que ensinar tudo certinho. E procura lá Efésios, né, aí vê a página, vai na página. Essa Bíblia aqui, louvado seja Deus, irmãos, o Senhor pede para mim falar? Eu vou falar. Essa Bíblia, irmãos, ó, Bíblia Sagrada, versão revista e corrigida na Grafa Simplificada, na tradução de João Ferreira de Almeida. É essa que é a mais original. Tá bom? Então, quando você for comprar uma Bíblia, você lê isso, ó. Bíblia Sagrada, Shurian de Ras, de Classe de Show de Ras. O Senhor tá mandando eu pregar, tá, irmãos? O culto já começou, tá? Com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. A partir, eu já falei, né? A partir do momento que eu ligo a câmera, é o Espírito Santo que fala, não é mais a irmã Tânia, tá bom? Então, ó, você vai lá no comecinho da Bíblia e vê que tá escrito assim, ó, versão revista, Bíblia Sagrada, versão revista e corrigida, na grafia simplificada, na tradução de João Ferreira de Almeida. Tem que estar na tradução de João Ferreira de Almeida, tá bom? Versão revista e corrigida, tá bom? Essa é a linguagem aonde não tem assim, como é que se diz? Não tem outras palavras, sabe? Ela é bem parecida mesmo com a original, tá bom? Você pode depois, mais pra frente, ter uma Bíblia de explicação, tal, as irmãs, né, mulher, tem Bíblia da mulher,
tudo bem. Eu particularmente, né, irmãos, eu não gosto. Eu vou direto nas escrituras nessa aqui mesmo e o Espírito Santo vai me ensinando. Às vezes ele me pede para ir pegar um livro ou para mim em determinado vídeo, né? Aí ele conclui o que ele quer me mostrar. Mas eu não sou muito de Bíblia de explicação, né? Porque aí você tá pegando a explicação de um homem, da visão que ele tem. Então a melhor coisa é você ler a palavra de Deus e pedir para o Espírito Santo do Deus vivo te traduzir, passar para você ali o que ele está querendo dizer para você. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela se renova todos os dias, como eu falo sempre, né? A palavra de Deus, você lê um capítulo hoje. Amanhã, se você ler, vai se renovar, vai falar novamente com a tua alma. Né? Porque a Bíblia ela é espírito, né? Ela é o nosso, a palavra de Deus ela fala com o nosso espírito. Ela surge, lógico, no seu físico, mas ela menciona no teu espírito, né? Por quê? Porque Deus é espírito, né? Louvado seja Deus. Amém? Então é assim, tá? Que comprar a Bíblia. E vamos lá pro Novo Testamento. Não conhece ainda o livro de Efésios? Vai no índice, procura Efésios, vê a página. Aí você vai em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 6. A partir do versículo 10, tá bom? Alguns versos eu vou ler. Que tá escrito assim, ó. De título, a armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, do adversário, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo de fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notória o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, né, o apóstolo Paulo fala, né? Apóstolo Paulo, que é top, né? Foi ele que escreveu, né, através do Espírito Santo, Epístola de Apóstolo Paulo, em Efésios. Então, ele fala aqui, ó, como ele fala aqui no finzinho, no último versículo, para vocês entenderem, ó. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Então, ele está totalmente desprendido. Ele fechou todas as brechas no mundo espiritual, entendeu? Na carne. Então, ele está habilitado, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, né? Para falar do mal, do bem, livremente. Como me convém falar. Por quê? Porque o Senhor lhe deu autoridade. Venhamos buscar essa autoridade, esse poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscamos poder. Hoje foi falado no culto. Buscai poder do alto. Buscai presença de Deus. Irmãos, o crente salvo, ele tem que ter presença de Deus, porque senão ele cai. E como que nós buscamos a presença de Deus? Como nós buscamos o poder de Deus? Como que nós buscamos a autoridade em Jesus Cristo? A unção em Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo. Como? Lógico, nós lemos a palavra, não lemos? Só que não pode ficar só na palavra. Você tem que se santificar e você tem que se consagrar. Como que se consagra? Lembra do outro cultinho que eu acabei de falar? Irmãos, é um cultinho, por isso que eu falo, meus cultinhos que o Senhor me dá é assim, é um coladinho no outro. Você tem que assistir o anterior para entender isso. O que nós falamos no outro cultinho? Que tem que buscar a face do Senhor. Não falou? Me busca de manhã, de tarde. Pode ver o outro curtinho, é bem rapidinho, é 17 minutos, esse já vai ser maior. Buscai a minha face.
Louvado seja Deus. Buscai a minha face de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí nós lemos aqui, está em oração, orando em todo o tempo, com oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos, por todos os irmãos também. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Irmã Tânia, mas eu tô lutando e não tenho vitória. Fica firme. Continua. O Senhor, Ele é fiel. Foi falado no outro cultinho de 17 minutos anterior a esse. O Senhor, Ele é fiel, Ele é justo. Qual foi o hino que nós cantamos aqui? Que suas promessas que nos deu, Louvemos a Deus Pai eterno, que suas promessas nos deu. Louvemos Jesus supiterno, o Senhor do universo e do céu. O Senhor, dono do universo e do céu, como eu disse no comecinho do cultinho, que tem todo o poder está nas mãos do nosso Senhor. Ele é dono do universo, dos céus, da terra e de tudo que há debaixo da terra. O Senhor Jesus, Ele pegou as chaves da morte e do inferno. Nada está nas mãos do adversário. Satanás não tem nenhum poder, ele nos engana. Nós às vezes damos um poder ao inimigo que ele não tem. Mas como você, o irmão em Cristo, o querido ouvinte, aprendendo aqui, vá assistir o Santo Batismo. Vá assistir o batismo nas águas. Vá à casa de oração. Põe o seu joelho no chão. Compra a Bíblia. Como eu falei, o nome que eu falei... não lembro mais. Volta um pouquinho pro cultinho. Tem que ser a Bíblia do jeito que eu falei. Que é a versão mais próxima, do Evangelho Genuíno segundo Jesus Cristo. Do original, lá da origem grega. Entendeu? Esse homem aqui que traduziu, um homem sério. Entendeu? Ele não coloca palavras dele, não. Ele procurou extrair exatamente lá do grego, lá das Escrituras Sagradas, no grego, no original. Amém? Então, fazendo tudo isso, com oração, com súplica. Irmãos, tem que ler a Bíblia? Sim, para você entender o que você está fazendo. Pedir para o Espírito Santo entendimento. Não falei na oração? Não foi falado? O Senhor não ministra. Porque quem ministra a oração, irmãos, é o Senhor, não sou eu. Eu falo que o Senhor me manda. Então, uma coisa puxa a outra, entendeu? Uma coisa liga a outra. A oração é ministrada para vir o culto. Para vir o cultinho. A palavra, o que o Senhor pede para mim ler, é para completar a oração, para a oração ter efeito. Então, quando vem a oração para ter vitória, você tem que completar o que está falando no cultinho. Amém? Então, lemos a palavra, Efésios 6, a partir do versículo 10. A armadura de Deus, para você se armar. Então, você vai ler esses versos, do 10 até o 20. É se armar. Contra o quê? Contra o adversário. Aí você vai orar, você vai botar seu joelho no chão. Isso é consagração. Você ler a palavra e orar, isso é consagração. O Senhor começa a se revelar para você. Ele começa a se mostrar para você. Eu também que sou testemunhado, tem que buscar a palavra para o Senhor te preparar para o santo batismo. Eu que só sou ouvinte, tem que buscar a palavra para o Senhor te preparar, te chamar, e se Ele chamar, obedeça. Então é um conjunto, é um combo. Amém? A armadura de Deus. O Senhor está mandando eu falar por quê? Porque precisa. Buscar o Senhor. Programe um horário. Eu não falei que eu vou começar cultinho ao vivo, live, ao vivo? Então, todo dia aquele horário, eu vou buscar Deus uma hora antes. Vamos supor que eu vou começar a fazer live às 8 da manhã. Às 7 horas eu vou começar a orar, das 7 às 8. Aí entra a palavra. Aí depois eu termino a live, eu oro mais um pouco. Irmã Tânia, eu não vou conseguir fazer às 7. No começo, irmãos, eu acredito que a live vai ser só na hora. Eu não vou conseguir salvar. E o irmão não vai conseguir assistir, o querido ouvinte. Mas aí tem os vídeos, O Senhor faz todas as coisas. Mas aí, quando eu tiver bastante inscrito, por isso que eu falo, se inscreve no canal, compartilha. Entendeu? Clica para receber todas as notificações. Aí, quando eu tiver inscritos o suficiente, aí eu vou conseguir gravar a live.
né, salvar a live. Mas aquele que pode ver o ao vivo, vai no ao vivo. Mas aquele que não pode, quando tiver, né, que eu vou pedir a Deus, né, ora também pela irmã Tânia, louvado seja Deus, quando tiver cultinho, quando tiver os inscritos o suficiente, aí eu consigo salvar a live, aí o irmão, querido ouvinte, né, o testemunhado, pode ver o cultinho depois. Mas quando for live, por enquanto, irmãos, porque, né, vai ser só na hora. Só quem tiver ao vivo que vai conseguir acompanhar. Depois que terminar, não salva, por enquanto não. Aí quando der para salvar, eu já aviso os irmãos e o querido ouvinte, né? Mas aí, irmãos, o Senhor, ele não nos deixa vazio. Deus sabe aquele que pode, aquele que não pode. Mas aí vai ter de outra forma. Vá à casa de oração, tá bom? Não pode deixar, não pode ficar só no cultinho da irmã Tânia. Tem que ir na casa de oração, amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Mas aí eu vou colocar shorts, eu vou colocar, louvado seja Deus, culto, né? Como eu faço aqui, como eu tô fazendo aqui, que esse dá pra salvar, entendeu? E o Senhor vai nos direcionando. Então, de começo, não pode ter um coração orgulhoso, vamos se arrepender dos nossos pecados, vá à casa de oração, vá assistir o batismo, ó. O Senhor pediu para mim anotar, dia 8 de março, batismo, na casa de oração de Mauá. Dia 9 de março, Santa Ceia, já começa já no Pinheirinho, louvado seja Deus, aqui em Santo André, Santa Ceia dos Santos, louvado seja Deus, entendeu? Se ajoelhe, busque a Deus, se arrependa dos pecados, não tenha um coração orgulhoso, se volte para Deus, entendeu? Se volte para a palavra, ore, busque a Deus de manhã, de tarde, de noite, a hora que você puder, arrume, né, um horário, sempre no mesmo horário, louvado seja Deus. Irmã, eu não posso tanto tempo assim, o horário que você puder, mas quem puder, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, amém? Sempre umas horinhas aí. Daqui a pouco eu vou fazer uma campanha, o Senhor vai me direcionar, vamos fazer uma campanha para buscar a presença de Deus, para se encher da presença de Deus, do fortalecimento espiritual, físico, né, para buscar dons de cura, dom de discernimento, louvado seja Deus, entendeu? O ano vai começar para nós, tá bom? Vamos, assim, todo dia ter uma programação do alto, não uma programação da irmã Tânia. O que o Senhor me direcionar, aí a gente vai fundo. Quando nós parar, irmã Tânia? Quando o Senhor nos arrebatar. Vamos combinar assim? Ah, teve vitória, eu vou embora. Não. Vai vir outras vitórias. Vai vir outras batalhas. Só vai parar quando? Quando o Senhor nos arrebatar. Aí no dia lá da glória, aí nós pode ficar sossegado. Mas enquanto não chegar esse dia, não. Amém? Então é isso aqui que o Senhor pede pra mim falar. Aí vamos ali também pra Salmos ainda. Aí tá no Filipenses, né? Mas eu já falei Salmos 32. Agora vamos pra Salmo 91. Tá vendo? É salmo de proteção, de armadura. Tem que se armar aqui. O Senhor nos direciona. Amém, irmãos? Vamos lá, então. Ó. Salmo 91. Quando você estiver orando, ora o Salmo 91. Quando você estiver orando, já tô te ensinando, o Espírito Santo tá te ensinando aqui, através da irmã Tânia, a como guerrear contra o mal. Salmo 91, que é famoso, né? Mas tem mais um, que é tão forte quanto o Salmo 91. Efésios 6. Não esquece, Efésios 6 a partir do capítulo 10, do versículo 10, amém? Vamos aqui pro Salmo 91, ó. Quando você estiver orando, você ora ele. Entendeu? Ora aí, ó. Segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é Antigo Testamento, tá bom, irmãos? A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responder-te-ei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, tem gente ainda que o Senhor precisa mostrar a salvação. Eu conheço Deus, você não conhece. E mostrarei a minha salvação. O Senhor vai ter um encontro contigo. O Senhor vai ter encontro com muitos. É bom nós termos um encontro com Jesus todo dia. Todo dia eu falo, Jesus, posso ter um encontro contigo hoje? Eu encontro com Jesus quase todo dia. Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, você acha que isso está certo? Você acha que isso está errado? Entendeu? Já tem uma comunhão, já tem um relacionamento. Mas aquele que não tem a salvação, não conhece a salvação, o Senhor ele vai ter um encontro contigo. Depois que vai começar a ter um relacionamento, você precisa saber o que é salvação. Depois que você souber literalmente o que significa a salvação eterna, aí o Senhor ele vai começar a dar os primeiros passos, vai te ensinar o que é evangelho, o que é o projeto de redenção, entendeu? Vai te explicar o que você está fazendo nessa terra, por que você passou o que você passou, quem você realmente é, quem realmente é Deus. Deus, ele não é o que as pessoas falam. Não é. Eu não estou falando que ele é assim, um ser assim, nossa, que não dá para chegar perto. Não é isso. Deus, ele é simples, né? Eu sempre falo aqui, Jesus Cristo, ele veio na terra, ele foi um homem simples. Ainda com toda a sua glória, mas ele era simples, tal. Ele veio aqui, né? Ver como era o homem, né? Ele teve que sentir como homem. Porque todos estavam lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na glória, né? Num ser patamar elevado. Então, Jesus veio para saber como que era o homem de fato. Se colocar, mesmo ele tendo na sua glória, né? Sendo imortal, ele veio no corpo de homem, ainda sendo imortal, veio no corpo de homem, para entender realmente o ser humano. Então, Jesus assim é completo. Por isso que é Jesus Cristo que nos dá a salvação eterna. Perdão, irmãos. Porque ele é um completo. Ele é um homem de glória, né? Do reino de glória, mas ele veio como homem para entender o ser humano. Então ele é um ser completo, ele sabe como que é o homem. Ele sentiu o que o homem sentiu. Ainda sendo eterno, ainda sendo imortal, ele veio num corpo mortal para ser completo e nos dar tudo o que nós precisamos. E o de mais jóia, o de mais importante é a salvação eterna, que é através dele. É por ele. Todas as coisas são para ele, tudo é por ele. Tudo é para ele. Nas mãos dele tem todo o poder. Amém, meus queridos ouvintes? Tá? Então, o Salmo 91 é um salmo de proteção, mas é um salmo também que diz aqui, no final, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Não adianta você ter a proteção de Deus e você não entender ainda o que é salvação eterna. Você tem que entender o que é salvação eterna. Quando o Senhor abrir seus olhos, quando Jesus ter um encontro contigo, aí, agora eu entendi, filha. Agora eu entendi, irmã. Agora eu entendi. Agora eu entendi o que é evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Pergunta, pede para Deus te mostrar o que a montanha fala tanto em relação ao evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo não tem nada a ver com a religião evangélica. Perdão, irmãos, né? Quer dizer, então não é pra mim na casa de oração? É pra ir na casa de oração. Onde que é pra ir na casa de oração? Acabei de falar aqui, vai assistir um batismo, tem Santa Ceia, vamos se preparar, vamos na casa de oração. Como eu disse no outro cultinho, o Senhor com a sua boa mão leva o homem entendido, preparado lá na tribuna. Deus prepara o homem, né? Não que é o homem que é preparado. Deus prepara o homem para colocar na tribuna para atender o serviço de santo culto a toda a irmandade, né? A toda a sociedade, a toda a população, a todos que estão do lado de cá. Irmãos em Cristo ou não. Amém? Tudo é de Deus. Ele que é a pedra, né? Ele que é a rocha. Entendeu? Então tem que ter salvação. Não adianta você ter proteção. Não adianta. Lá que nós lemos em Efésios 6, 10. Colocar o capacete da salvação. Você tem que estar entendendo o que é salvação. Para se iniciar a sua vida ministerial, sua vida espiritual, a sua vida de caminhada para o céu.
e ela é controverso a caminhada terrena, ainda que nós estemos na terra, que temos que estar, tá bom? O que o Senhor Jesus visa? A nossa alma, e nós buscarmos, aprendemos primeiro com Ele, né? Aí nós vamos atrás das outras almas. Pescador de... O que Pedro fez? Pedro largou tudo. Depois eu vou entrar num cultinho desse que o Senhor já falou pra mim falar sobre isso. Mas calma, né? Hoje eu vou falar de hoje pra gente já fechar aqui com chave de ouro. O que Pedro fez? O que Jesus falou? Pedro, você me ama? Pedro falou, amo. Aí Jesus perguntou novamente, Pedro, você me ama? Aí Pedro falou, amo, Senhor Jesus. Aí Jesus perguntou mais uma vez, Pedro, você me ama? Aí Pedro já ficou meio assim, Pai. Pedro falou para Jesus, Jesus, você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo. E Pedro já ficou meio chateado. Terceira vez que você me pergunta, você sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. Então larga tudo e me segue. Larga aí os peixes, né? Porque eles eram pescadores, né? Eles eram entendidos de pescar peixe mesmo. Larga tudo aí então, sua rede aí, mas de uma vez, nunca mais você vai olhar para esses peixes aí, agora você vai pegar outros peixes. Pescador de homens. Pedro largou tudo ao amor. Até onde vai o seu amor? Isso aqui é para quem, aquilo que eu falei, para quem já entendeu o que é salvação. Quem não entendeu, fica aí no parênteses aí. Aí o que a irmã Tânia tá falando? Fica ainda né, na conserva aí, no café com leite. Entendeu? Isso é para quem já entendeu o Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, entende o que é salvação. É pro meu irmão em Cristo, é pro testemunhado da graça, né, que tá caminhando ali, resistindo. Até onde vai o seu amor por Jesus? E aqui, eu termino aqui esses capítulos, né? Esse cântico, né, 91, é um cântico, ainda que seja de proteção, né, de refúgio, mas é um cântico. Salmos é cânticos, né? Não são capítulos, são cânticos. Louvado seja Deus. E Efésios 6:10 é um capítulo de revestimento, para você se revestir contra o mal. Agora, irmãos, para finalizar, quem assistiu o primeiro cultinho, agora, aqui umas horas atrás, ainda hoje, no dia 2 de março, né? Umas horas antes do culto, o Senhor pediu, o Senhor trouxe a palavra na hora e eu entreguei. Shurian de Haas, de Classe de Show de Haas. E agora, irmãos? E quando eu entreguei essa palavra, antes de ir na casa de oração, eu estava com muita dor e tal, o Senhor falou assim, não, mas entrega. O Senhor me falou que traria né, na palavra que eu entreguei, antes de ir para a casa de oração, o Senhor me falava para me falar a respeito de um homem entendido, que a boa mão de Deus traria. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Quando eu cheguei no culto, o Senhor me entregou essa palavra antes de eu ir para o culto. Quando eu cheguei no culto, se cumpriu. Shurian de Haas, de Classe de Show de Haas. Tudo para a honra e glória do meu Senhor, tá? Não é para a irmã Tânia se gloriar, não. É só para os irmãos entenderem como que Deus fala com aquele que o busca, em espírito e em verdade. Eu não tinha entendido aquela palavra que eu falei. Eu entreguei a palavra, mas eu não entendi. Quando eu cheguei na casa de oração, eu entendi. Ali, irmãos, testemunhou, na hora dos testemunhos, testemunhou um irmão, e ele veio de Minas, louvado seja Deus. Ele nasceu no ABC, né, pelo que eu entendi, ele era do ABC, e aí o Senhor fechou todas as portas para ele aqui, e ele está há 31 anos fazendo a obra de Deus em Minas Gerais. É um grande homem de Deus, irmão. Por isso que o Senhor falou, vou te trazer um homem entendido. E ele trouxe mesmo, irmãos. E eu saí de lá mais com o entendimento da palavra de Deus. Através do homem de Deus preparado por Deus. Aquele irmão trouxe para nós, através dos testemunhos dele, e ele também ministrou a palavra porque o Senhor o honrou. Aquele servo de Deus foi honrado por Deus hoje no culto da casa de oração do Pinheirinho aqui em Santo André.
onde eu estou até o exato momento morando. E o Senhor me falou, vou te trazer um homem de entendimento, com a minha boa mão, para te ensinar. E ensinou mesmo, irmãos. E ali, irmãos, na hora do testemunho, ele falou várias obras que o Senhor fez na vida dele. De uma mulher que tinha depressão, que um homem pediu, o pai dela pediu para ele, chorando assim, fazer uma oração, ir até a casa dele, fazer uma oração. O servo de Deus, esse irmão de Minas, que estava hoje aqui na casa de oração em Santo André, que morava em Santo André e agora está há 30 anos em Minas, foi na casa desse homem, fez oração pela filha dele. E quando ele estava chegando perto, o irmão contando, quando ele estava chegando perto da casa dessa mulher, ele escutou uma voz assim. O homem, o pai dela, não escutou, só ele escutou. Só o servo de Deus escutou. Não adianta você entrar aqui, eu não vou sair daqui. Você não vai me tirar daqui. Aquela mulher estava com depressão dentro da casa dela. Aí o servo de Deus falou assim, eu não consigo te tirar mesmo, mas o Deus que está em mim tira. E ele entrou, fez uma oração para aquela mulher, e aquela mulher foi liberta daqueles espíritos contrários que a escravizavam. Diz o pai dessa moça para o servo de Deus, quando foi lá pedir para ele orar por ela, ela não tomava mais banho, ela não se alimentava mais, ela vivia oprimida. E através do servo de Deus, que Deus preparou, levou lá, cheio do Espírito Santo, por isso que nós temos que ler a palavra, se consagrar, orar, para a gente fazer a obra. Não é de qualquer forma que você faz a obra. Não é despreparado, é preparado. Então nós vamos nos preparar para servirmos a Deus nesta terra. Eu, o irmão em Cristo, querido ouvinte, que vai também passar para o lado de cá, ser um soldado de Cristo. Amém? E ele fez oração e aquela moça foi liberta. E nisso que ela sentiu a libertação daqueles espíritos contrários que a oprimia, ela sentiu que saiu conforme a oração dele. Aí ela pediu para ele ficar perto dela. Ficar perto dela. E quando ele chegou perto dela, ela falou assim, segura na minha mão. Aí o servo de Deus segurou na mão dela. Falou assim, não vai embora não. Porque se você for embora daqui, esses negócios que estavam em mim vai voltar. Aí o servo de Deus falou assim para a moça, que a moça sentiu que saiu tudo aquele ruim dela. Ela estava com medo que voltasse. Se o servo de Deus fosse embora, ia voltar. Aí ele falou assim, não vai voltar, pode ficar em paz, não vai voltar. O Senhor expulsou da sua vida. Receba a libertação em nome de Jesus. Já tem pessoas aqui que são libertas, pessoas que precisam ser libertas, vão ser libertas através de ouvir este culto, que o Senhor me pede para trazer esse testemunho. Vai ser liberto. Tem mulheres, aqui tem homens que já são libertos, mas tem homens e mulheres que precisam ser libertos. E através da oração do Salmo 91, de se revestir com Efésios 6:10, de buscar Deus em casa, de manhã, de tarde, de noite, se fortalecer em Cristo Jesus e através desse testemunho. Amém? O Senhor pede para mim dizer assim. Aí, irmãos, querido ouvinte, testemunhada dessa graça maravilhosa, ela falou assim, ela ficou segurando na mão dele e falou assim, mas você volta? Eu falei assim, volto, depois eu vou no culto, que vai começar o culto, depois eu volto. Aí ele foi embora pro culto, aí no final do culto, como ele tinha prometido para ela, né, que voltava, ele voltou, né, aí chamou outro servo de Deus lá da mocidade e foi lá. Quando ele chegou lá, o pai dela veio atender no portão, né, com um sorriso no rosto, o pai da moça, da mulher, né, e o pai dela falou assim, pode entrar, né, entrou o servo de Deus, entrou o outro irmão, cooperador de jovens. Aí na hora que tava lá dentro da casa, a mulher tava dormindo, um sono assim profundo. O pai dela falou assim, ela não dormia fazia muito tempo. Então, homens e mulheres aqui vão dormir. Busque a Deus e o Senhor vai fazer a obra. Vai trazer tudo o que você precisa, tudo que é contrário, tudo que é pesado, tudo que é, né, que te desgasta, tudo que é ruim na sua vida vai sair. Em nome de Jesus. Através da ministração deste culto. Siga as coordenadas. Já esqueci tudo. Volta tudo de novo e pega tudo direitinho. Amém?
Aí, irmãos, querido ouvinte, todo mundo lá muito feliz, né? Saiu tudo aquelas coisas ruins dentro da casa deles. Saiu tudo. Daquela moça, né? E pegava tudo, né? Porque uma pessoa com depressão, ela acompanha, né? Todo mundo, né? Ela devasta, né? O espírito contrário que está nela, infelizmente, pega todos ali, né? De uma maneira ou de outra. Aí o pai dela falou assim, irmão, eu vou te falar uma coisa que agora você não sabia. Esse homem que pediu oração, já tinha pedido oração para outros homens de Deus. E ninguém ia na casa dele fazer uma oração. Sabe por quê? Porque ele era pai de santo. E todo mundo ali sabia que ele era pai de santo. Então ninguém ia ali fazer uma oração por ele. E por isso que a filha dele não era liberta. Ele queria seguir outros caminhos. Mas ninguém, por saber que ele era um pai de santo, ninguém, homem de Deus, hein? Porque não pode ser qualquer pessoa mesmo, tem que ser uma pessoa preparada. Ninguém queria lá orar por ele. Mas esse servo de Deus, esse homem, né? Que o Senhor falou, vou trazer um homem entendido na casa de oração. Que esse irmão que estava de Minas, que estava aqui, foi lá fazer oração pelo homem. Libertou a filha, libertou a casa e eles servem a Deus até hoje lá em Minas com eles. Homens e mulheres de Deus aqui, que são preparados, que estão preparados, tem que orar para quem pede. Pode ser pai de santo, pode ser garota de programa, pode ser um bandido, pode ser o que for. Se pedir oração, tem que orar, irmãos. Tem que orar. Tem que buscar poder de Deus, buscar revestimento, buscar autoridade, buscar unção e fazer a obra de Deus. Porque o Senhor, Jesus Cristo, veio para os doentes mesmo, não é para os que se acham. É para aquele que está mesmo na lama do pecado. Seja do pecado físico ou pecado espiritual. Que no caso dessa mulher estava no pecado espiritual. Estava na lama espiritualmente. Já estava totalmente laçada. Amém? É isso, Jesus. Sim. Aí ele falou mais coisas ainda. Ele deu muitos, irmãos, muitos testemunhos. Ele falou de uma mulher que também tinha uma doença e foram pedir oração para ele, que ela tinha uma doença, a doença dela era nos ossos, ele já estava toda tomada dos ossos. E não sei quem da família foi pedir para esse irmão também de Minas, veio pedir oração para o irmão, você ora. Porque ela já tá desenganada pelos médicos. Ela tá no hospital, já não tá mais sentindo as pernas, né? Os médicos já desenganaram, né? Que vai ficar na cama e tal. Você ora. Aí esse irmão chamou outros irmãos, cada um na sua casa, fez uma ligação de vídeo. Ele contando lá no microfone do testemunho. Contou muitas obras. Um homem, você vê que é um homem cheio da presença de Deus. Um homem que busca Deus, entendeu? Não é um homem que tem a presença de Deus porque ele quer. Ele buscou. Ele foi a fundo, ele quis. Entendeu? Aí o Senhor dá dele livremente, né? Livremente. Ele ensina, ele prepara, ele poda, né? Ele... Como é que fala? Ele poda, ele poda. Ele prepara o homem e a mulher, né? Antes de enchê-lo de poder. Aí... Ele fez uma ligação de vídeo para outras pessoas, para outros irmãos, vamos fazer uma oração para uma serva de Deus, a gente não pode ir lá porque não pode entrar, ninguém vai no banheiro, ninguém vai fazer nada, a gente vai entrar na comunhão, fazer uma oração para aquela mulher que está no hospital, para o Senhor mandar um anjo lá e libertar ela. Ele ministrou, ele direcionou. Aí um irmão levantou a oração, eles em chamada de vídeo, um irmão, um mocinho, novinho, segundo o irmão dizendo, levantou a oração. A oração dele foi assim, ele até falou a oração. Senhor, nós estamos em nossas casas, nós temos a sua paz, nós temos saúde, nós temos tudo. Mas aquela irmã, ela está sem saúde, ela está sem paz. Naquele hospital, não mais sentindo as pernas. Pai, manda um anjo lá e liberta ela. Libertar, né, irmão, é tirar a enfermidade. Fez a oração assim, bem simples, não foi uma oração de, não, foi bem simples. Lógico, com autoridade, com confiança, com reverência, né, em nome de Jesus.
afrontando o poder das trevas, né? Diminuindo o poder das trevas e exaltando o poder do nosso Deus. A esperança, a confiança, né? Total em Deus. Nós não vemos aqui, e escutinhos atrás também eu falei a respeito de confiança total em Deus, né? E oraram, pronto. Aí a serva de Deus lá no hospital, chegou a hora da visita, a mãe pôde entrar, ela estava dormindo, diz a irmã, né, a mãe dela, diz que ela estava dormindo muito, né, já totalmente debilitada, o corpo todinho, falou lá o nome da doença nos ossos, né, todinha debilitada. Aí a irmãzinha falou, aí a mãe dela, aí essa irmãzinha acordou lá no hospital e falou assim pra mãe, eu quero ir no banheiro. Aí a mãe falou assim, peraí que eu vou buscar a cadeira de roda pra você sentar, né? Pra vir te levar ao banheiro. Ela falou assim, não mãe, eu já tô sentindo as minhas pernas, porque ela não tava nem sentindo as pernas. Naquela oração dos servos de Deus, da boca do servo de Deus, jovenzinha, uma oração simples, o Senhor mandou um anjo lá e a irmã já começou a andar, já foi pra casa, já voltou à vida normal, vida que segue. Esse é o poder de Deus. Esse é esse poder que nós temos que buscar dos altos céus. Tem que pagar um preço. Que preço, irmã? De santidade. Santidade, de renúncia, de compromisso com Deus, de comunhão com Deus, de relacionamento direto com Deus, de comunhão com os irmãos. Entendeu? O Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando até chegar no nosso chamado. Então esse homem, 31 anos servindo a Deus, teve que se fechar todas as... Se não tivesse fechado todas as portas para ele aqui, ele tinha feito o que Deus pediu? Fechou tudo aqui para ele, Santo André. Ele falou a empresa que ele trabalhava em Santo André. Ele trabalhava em tal empresa, tal. Nunca que eu ia sair dali, mas nunca. Não tinha caminho para me sair dali. Eu era Não, mas o Senhor fechou tudo, secou tudo e fez... Ele falou que ele foi através da palavra para Minas. Ele não foi para Minas da cabeça dele, não, foi pela palavra. Deus mandou, vai. E lá eu vou te prosperar. E realmente, um grande homem de Deus que buscou a Deus, que se firmou no ministério, o Senhor colocou e deu ministério para ele. E hoje ele está contando, e todo mundo ali glorificou a Deus, ficou todo mundo assim parado, né? E vocês podem ver, cultinho anterior, antes de eu ir pro culto, o Senhor falou, vou levar um homem de entendimento lá. Ele disse esse testemunho, foram muitos testemunhos que ele disse, mas eu lembro desses dois, né, Senhor? Eu anotei aqui para não me deixar mentir, né? Mas foram esses, né, Pai? Isso daqui sim, ó. Foi através da palavra. Ele tá em Minas Gerais, a cidade que ele tá chama, porque eu não conheço Minas Gerais, né? Aparecidinha. Acho que é irmão Sidney. Se você estiver em Minas aí, ó, irmão Sidney, e ele reside na cidade de Aparecidinha, e com certeza é uma casa de oração lá. Ele falou que, não sei se ele comprou, se ele ganhou, 2 terrenos lá, demoliu toda a casa, fez uma casa de oração. E muita obra, irmão, muita obra, coisa linda assim, sabe? Como eu falei que no cultinho de sábado, parecia que eu estava no culto, irmãos, assim, de homens e mulheres cheios de Espírito Santo, irmãos. Parecia um cultinho assim no interior, sabe? Lá, não parecia um culto de cidade grande. Tem diferença, irmã? Tem, irmão, tem. Tem irmão aqui que vai entender o que eu tô falando. O querido ouvinte ainda, aquele que tá no raso, não entende. Mas E aí, mas vai buscando em Deus que você vai se aperfeiçoar. Irmãos, acho que é a simplicidade, né? É o local, né? Pra você ver, eles fizeram esse irmão de Minas Gerais, relatando lá, que eles fizeram uma casa de oração agora lá em Minas, para 120 pessoas. Aqui em São Paulo, uma casa de oração com 120 pessoas, que é a do Jardim Bom Pastor, a casa de oração do Jardim Bom Pastor, 120 pessoas. É pequenininha, aqui em São Paulo. Lá em Minas, 120 pessoas, uma casa de oração de 120 pessoas, é grande. Entendeu? Então tem essa diferença, a simplicidade, o enxergar diferente, o buscar a Deus diferente. São outros olhos, são outras prioridades, vamos dizer assim. Entendeu? Esse povo do interior, esse povo... outras prioridades dentro da casa de oração. Lógico que tem isso aí na cidade grande também, irmão. Lógico. Mas é minoria. Lá é todo mundo. Entendeu? Então, o Senhor
Olha, o Senhor me presenteou no sábado. No sábado passado, então, não vou nem falar, né? Que eu fiz um vídeo até, um cultinho, eu cheguei em casa do cultinho de sábado retrasado, da casa de oração do Jardim Meu Pastor aqui em Santo André, sábado passado, não ontem, sábado passado. Que também, assim, eu pedi pra Deus para não acabar o culto. Irmãos, o Senhor, Ele me renovou por dentro. Eu senti a presença de Deus por dentro, nos meus ossos, assim, ó. Sabe? E aquele dia, irmãos, eu tinha ido ajudar a limpar a casa de oração, depois fui pro ensaio, depois desci correndo de novo pra casa de oração do Bom Pastor, fui pro ensaio em outra casa de oração, depois voltei pro Bom Pastor, pra casa de oração do Bom Pastor, e pedi pro Senhor, antes de entrar, e cheguei cedo, deu pra orar ainda. Depois do ensaio, deu pra orar. Na casa de oração do Pinheirinho, desci pra casa de oração do Jardim Bom Pastor, deu tempo de orar ainda na casa de oração do Jardim Bom Pastor. E quando eu fui entrar na casa de oração do Jardim Bom Pastor, eu falei, pai, continua o banquete, porque eu estava tanto na presença de Deus aquele dia, irmãos, e o Senhor me presenteou com honra, irmãos. Porque foi um culto, irmãos. E ontem, mesma coisa. Eu tô te falando que nessa casa de oração do Jardim Bom Pastor, não sei por que Deus colocou um amor no meu coração, irmãos, ó, antes de abrir. Antes de inaugurar lá, o Senhor colocou um amor no meu coração. Tem algo ali, irmãos, que vai crescer, entendeu? Louvado seja Deus. E eu fui presenteada, irmãos, nesses 2 sábados seguidos. Ontem, irmãos, parecia uma salinha de oração no meio do mato. Vamos dizer assim mesmo, logo, para meus irmãos entenderem. Que só tinha irmão mesmo, sabe, canela de fogo. Sabe, sedento de buscar a presença de Deus. Foi lindo, irmãos, o culto de hoje. E hoje, eu indo para casa de oração, lógico que eu orei muito antes de ir para casa de oração hoje, né? Porque eu tava bem mal, irmãos, fisicamente. Mas eu busquei a Deus mesmo assim, irmãos. Acho que eu orei umas quase 2 horas. Aí o Senhor me trouxe essa palavra, assim, entrega a palavra. Antes de você ir pro culto, antes de você ir para casa de oração. Isso hoje. Aí o Senhor me levou na palavra, pode ver o cultinho anterior? Te mostro pela minha boa mão, a minha mão, né? Deus falando, a minha boa mão, te trago um homem de entendimento. E trouxe mesmo, porque esse irmão de Minas Gerais, da casa de oração, de Minas Gerais, lá de Minas Gerais pra cá, homem entendido, cheio do Espírito Santo, irmãos. Pra quê? Pra ajudar os servos de Deus aqui. E oxalá que nós venhamos ser que nem esse irmão. Eu quero. Eu vou buscar. Não é à toa que o Senhor falou no cultinho também. Antes do culto que hoje. Buscar o Senhor de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Aí a hora passou. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Até aqui, né, Jesus? Se ele teve mais obras, é porque ele falou muitas obras. Ele falou muitas obras. Essas foram as principais. Da moça, da outra moça, né? Da moça que estava no hospital e hoje foi lá. E da moça que tinha depressão e numa oração o inimigo saiu e ela hoje glorifica a Deus na casa de oração com toda a família dela, com todos os santos. Ah, e esse irmão, né? Esse pai dela era pai de santo e hoje ele é um grande servo de Deus. Por quê? Porque o irmão, esse irmão de Minas, não quis saber das circunstâncias. Foi lá e fez a oração. Enfrentou o adversário. Porque o adversário, quando ele estava chegando na casa, não foi isso que o irmão falou? Aí ele falou assim, eu não vou sair dessa casa. Vai sair sim. Você não vai sair por causa de mim, você vai sair porque quem está em mim, que é Jesus Cristo. Por isso que nós temos que se revestir da palavra, da santidade, do poder, da unção, da autoridade do Senhor Jesus Cristo. A nossa mente tem que ser renovada em Cristo, entendeu? Todo o nosso ser. Viver para Cristo. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor falou. Amém? Vamos fazer mais uma oração e eu volto quando o Senhor autorizar. Eu falei que ia fazer mais um hoje, eu não sei como foi, demorou um pouquinho, eu não sei se eu vou conseguir fazer outro, tá bom? Tinha que fazer um outro, deixa eu ver as horas, irmãos. E, olha, mais de meia-noite. Esse cultinho, eu comecei, era 10 horas, comecei às 11 horas, né? Esse cultinho, irmãos, que eu tô fazendo agora, ele vai, vocês vão ver só amanhã cedo, né? Do dia 3 de março de 2025. Porque eu vou jogar no YouTube agora, mas ele só vai gerar daqui umas noites, umas horas, que vai ser de madrugada. Aí vocês não vão ver de madrugada. Mas amanhã cedo tá aí
para a honra e glória do Senhor. Levemos os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, ao trono da glória, né, da graça, na comunhão. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, oro, Senhor, porque na sua presença já estou, para lhe pedir mais uma vez, Pai, perdão dos meus pecados, dos nossos pecados cometidos na tua presença. Te agradeço por essa força, por essa graça, por esse caminho, Senhor, por essa direção e por ter nos prometido a coroa da vida eterna. Se permanecermos firmes, fortes e fiéis até o fim, nos pés da cruz, Senhor, aprendendo, ensinando, praticando a sua santa e bendita palavra. E assim herdaremos a coroa da vida eterna. Pai, em ato de agradecimento, de humilhação, Senhor, mas de agradecimento. Obrigada, Senhor, por estar conosco, a sua presença, os seus caminhos, os seus códigos, as suas estratégias, a sua direção, trazer o homem de Deus, mostrar a obra de Deus, para nos ensinar, Senhor, o que o Senhor espera de nós nesta terra, Pai. Que venhamos te servir, Senhor, com excelência nessa terra. Traga, Senhor, este canal da plataforma do YouTube da Irmã Tânia, Senhor. Homens e mulheres que querem, Pai, fazer a sua obra. Que querem, Senhor, estar diante de Ti para fazer a sua obra, Senhor. Fazer a sua vontade. Protege a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Pai, liberta, salva. Faz prodígios e maravilhas. Tira as escamas dos olhos, Senhor, e todo o poder das trevas eu anulo na autoridade que há no nome de Jesus. Declaro, profetizo e afirmo a vitória em Cristo Jesus. Nas promessas, no propósito, em toda a boa obra das suas mãos, Senhor Jesus. E todo aquele que bate na sua porta, Senhor, a porta se abre. Todo aquele que pede, Pai, na porta da misericórdia, a porta se abre. Todo aquele que pede, encontra em Ti. Todo aquele que busca de Ti acha. Não porque venhamos a merecer, Senhor, mas porque Tu és bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Tu és o braço forte, o braço estendido, Senhor. Uns, Pai, homens e mulheres da vida circular, fazem menção, Senhor, do braço da carne. Mas nós, Senhor, fazemos menção de Ti, o braço forte, o braço estendido, a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai. Tudo que eu liguei na terra seja ligado nos céus, tudo para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade mediante a Sua palavra em nome de Jesus, Seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, irmão? Amém, querido ouvinte? Amém, testemunhado dessa graça maravilhosa. A irmã Tânia vai, mas ela volta. E logo, logo, ao vivo, para todos vós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a irmã Tânia, na força de Deus e na guia do Espírito Santo, trazendo o Evangelho genuíno, segundo Jesus Cristo, na íntegra, assim, ó, ao vivaço. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz de Deus, Deus seja louvado.